Olá pessoal, tá meio bagunçado aqui, vocês podem ver que as paredes não terminei de levantar ainda, mas vou gravar um pouco hoje, vou gravar a pregação da igreja, que eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Não sou batizado ainda, porém frequento lá. Vou gravar um pouco da pregação, vou ver se eu consigo gravar a pregação todinha, para evangelizar vocês aí também que me seguem. Eu não sou muito disciplinado ainda, não sei se vocês perceberam, mas como que eu posso falar? A mudança acontece, um processo. Não adianta eu dizer que vou na igreja hoje e amanhã eu vou virar um santo. Nem quem está há muitos anos, muitas vezes não é perfeito, só foi Jesus e não conseguiu agradar a todos. Eu só quero tentar ser honesto, verdadeiro, justo. Sei que não vou conseguir ser 100%, mas procuro ser o máximo que eu puder. E Davi, ele comete pecado, ele tem ali o seu filho que vai ter uma descendência, Salomão. Lá na frente os reinos se dividem. Você sabe toda essa história de Israel, os reinos divididos. Não vou entrar nesse detalhe, mas o reino caiu. O reino não prevaleceu. O reino que era físico, o reino que era grande, que expandiu, que aumentou as terras de Israel, que era poderoso, que era conhecido, ele caiu. E agora há uma promessa no livro de Amós, o profeta Amós, que fala que eu levantarei esse reino caído. Eu levantarei o tabernáculo de Davi, a casa de Davi. Então o povo judeu, o povo de Israel, eles aguardavam a vinda desse reino. Eles aguardavam esse reino que havia caído se levantar. E agora vem Jesus, o rei aguardado, o Messias aguardado. E quando eles ficam sabendo que o rei nasceu, Herodes fica preocupado, manda até matar as crianças abaixo de 2 anos. A multidão, quando Jesus já no seu ministério, Jesus opera ali um milagre, na multiplicação dos pães, a multidão fala assim, esse é o Messias, esse é o reino que nós estamos aguardando, vamos proclamar ele como rei. E Jesus fala assim, eu não vim para isso. Depois da sua ressurreição com os seus discípulos, os discípulos perguntam para Jesus em Atos capítulo 1, este é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus mais uma vez fala para eles, não cabe a vocês saberem o tempo da restauração do tempo de Israel, do reino de Israel, mas apenas proclamam o Evangelho. E agora nós nos deparamos com um livro que trata muito sobre reino. Se você quer aprender sobre reino, leia Mateus. Mateus, ele vai tratar sobre reino, porque ele escreve para os judeus. Então ele escreve para aqueles que aguardavam a vida desse reino. Das 150 palavras sobre reino que tem no Novo Testamento, Mateus tem delas 53. 1/3 do que fala sobre o reino no Novo Testamento está no livro de Mateus. Mateus, ele vai começar a sua genealogia de Jesus, escrevendo sobre Jesus. Ele fala, esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi. Ele fala agora sobre o reino, ele fala sobre aquele que estava sendo aguardado, e eles não entendiam ainda sobre esse reino. E muitas vezes a gente acaba vindo na igreja, participa há muito tempo, e não consegue compreender sobre o reino de Deus. A maravilhosa graça que opera nesse reino, que nos chamou, por isso que nós estamos aqui. Você lê o livro de Mateus, quando você chega no capítulo 24, você fala assim, aqui vai se estabelecer o reino. É a vinda do rei. E aí dá um nó na cabeça da gente. Como que Jesus fala de um reino, mas ele ainda vai estabelecer o seu reino? Nós vamos aprender isso nessa noite. Quando você chega no capítulo 28 de Mateus, você vê um ide para nós, um imperativo, uma ordenança. Proclama esse reino. Vamos expandir esse reino. Tem pessoas que ainda não ouviram falar desse reino. E nós estamos hoje, num culto como esse, um domingo à noite, sedentos por esse reino que já opera entre nós. Isso aqui é o já e o ainda não. É a graça que já está manifestada, mas ainda não na sua plenitude. Estamos aqui com o nosso coração sedento, porque o reino já nos alcançou, mas ainda não na sua plenitude. Então nessa noite eu queria falar com a igreja sobre o reino de Deus. Mas o que ele exige de nós? É tão simples, às vezes a gente só ser frequentador da igreja, né? Mas será que é só isso? Será que é só no domingo à noite? Será que é só um culto de terça, uma campanha? Será que é só ouvir a palavra e de repente às vezes até cortar alguns pedaços
que ela vai confrontar o meu coração? Será que eu não posso pegar alguns recortes da palavra e viver ela só no quebra-cabeça que eu gosto? Será que o reino não exige alguma coisa de nós nessa noite? Será que você não vê aqui porque ele está exigindo um passo a mais da sua parte, um comprometimento a mais, uma descoberta a mais, uma verdade a mais, que arde mais no teu coração? Então nós precisamos compreender o que o reino de Deus exige de nós. E a primeira coisa que eu vejo em todo esse ensino que nessa noite nós vamos falar é que o reino de Deus exige de nós uma mudança de mentalidade. A primeira coisa para você entender o reino, você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Volta um pouquinho no capítulo 4, tem que você não fechasse a sua Bíblia. Jesus vai começar a pregar. E Jesus começa a mensagem dele assim, ó, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma outra versão fala: porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está em vós. Uma versão mais fácil de você compreender. Quando nós olhamos isso aqui, essa palavra surge agora, no mesmo versículo que tem reino. Não tem como você compreender o reino de Deus se você não passar pelo arrependimento. O arrependimento, na sua origem, na sua palavra original, é uma mudança de caminho, é uma mudança de direção. O arrependimento, eu estou indo numa direção errada. Eu até compreendo que é uma direção errada, mas por mim eu não consigo mudar. E agora vem uma mensagem que toca o meu coração e que me ajuda a mudar de direção. É uma mudança de direção. E para você compreender melhor, é uma mudança de pensamento. Coisas que você pensava acerca da vida, agora você começa a deixar de lado. E coisas que você nunca tinha pensado, você começa a ter no teu coração. Você começa a gerar agora na tua mente coisas relacionadas ao céu. O arrependimento, ele mexe muito com o profundo do nosso coração, nos preparando para receber o reino. Então Jesus fala: arrependei-vos. O reino de Deus é chegado no meio de nós. Eu sou a inauguração do reino. Eu vim para estabelecer o reino. Eu sou o rei que vocês aguardavam. Só que eu não sou o rei que vocês vão me tornar rei. Eu não preciso do trono de Herodes, do trono de César. O meu reino não é deste mundo. Acalma o teu coração, porque o meu reino já está no meio de vós. O meu reino já está em vós. E é uma mudança de pensamento. Jesus, ele quebra a gente. Já não é um reino de status, já não é um reino de poderes, não é um reino de posição, é um reino que mexe com o nosso coração. Parece que quanto mais você desce, mais você compreende esse reino. Quanto mais você se humilha, mais ele se revela a você. Quanto mais há soberba no teu coração, mais você é lançado fora desse reino. Porque houve no coração de Lúcifer uma soberba, houve no coração dele uma rebeldia, e Deus o lançou fora. Você não pode ficar no meu reino. O meu reino é um lugar de verdade. O meu reino é um lugar de submissão. E agora Jesus, ele vem entregar para nós que para que eu possa entender o reino, eu preciso mudar na minha mente. Eu preciso ser participante do arrependimento. E ele começa a pregar essa mensagem, a mensagem de humildade, de esvaziar de si. É as pessoas entregarem todos os seus direitos ao rei. É você entregar uma folha em branco ao rei. Você fala assim: faça em mim a tua vontade. Todos os meus direitos, todas as minhas forças, a minha vontade, tudo que eu sou, eu entrego a ti. Faça em mim a tua vontade. Eu me esvazio de mim, eu me esvazio daquilo que eu sou. Eu quero receber desse reino, eu quero receber de ti, porque tu és o meu rei. Eu entrego a minha vida a ti. Isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento. Por quê? Porque o mundo hoje está muito competitivo. Tem ambiente de trabalho que é terrível. Quem trabalha com venda, né, Jéssica? O Oliveira aqui está, o patrão ali, né? Não que lá é uma guerra, mas não tem como. Uma venda, né, Samuel? O que você faz ali, você já celebra, porque é o mercado de trabalho, é o sustento da pessoa. E a gente acaba gerando isso até nos nossos relacionamentos. Você começa a ver uma competição em todos os níveis da sociedade, não só no comércio, em todos. Você começa a ver no esporte. Você começa a ver na justiça, na política, nas faculdades, escolas, e muitas vezes até dentro da igreja. Há competições de posição. Muitas vezes o nosso coração se deixa contaminar. Por que dentro da igreja, pastor? Porque aconteceu com os discípulos. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? Eles começam a compreender um pouco sobre o reino e há essa curiosidade. O que Jesus vai falar? Quem que é o maior? Quem que é o maior dentre nós? E Jesus.
muito sabiamente, pega uma criança, e agora ele vai ensinar o que é o reino dos céus. Mateus capítulo 18 fala assim: Jesus chama uma criança, põe no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança é maior no reino dos céus. O mundo muitas vezes vai pregar uma competição. O mundo muitas vezes vai pregar que você não deve entregar a sua vida para ninguém. Quem tem que dominar a sua vida ou falar por você é você mesmo. Não, esse negócio de humilhar é coisas do passado. Hoje é uma competição. Hoje a gente tem que passar por cima do outro, tem que ser mais que o outro. Hoje até as mulheres têm que cuidar. Meu Deus, as mulheres têm que cuidar com o empoderamento da mulher. Por quê? Porque estão jogando fora a submissão, que é coisa linda. Se tem uma das coisas que é lindo de você olhar na Bíblia, é a submissão da mulher. Não é ser subjugada, é estar na mesma missão do esposo. Por quê? Porque quem governa a igreja é Cristo, e nós estamos na mesma missão de Cristo. Ele é o cabeça, nós não somos o cabeça, nós somos o corpo. E muitas vezes o mundo começa a pregar essas ideologias, essas ideias, esses pensamentos, e distorcem aquilo que é lindo diante da palavra de Deus. Aí vem Jesus, e precisa muitas vezes colocar uma criança na nossa frente, que a gente possa olhar para a criança e compreender o que é reino. Ele usa uma criança para que os discípulos pudessem compreender o que é reino. O reino não é competição. O reino não é perguntar quem é o mais inteligente e quem é o melhor. O reino é aquele que se humilha, é aquele que presta serviço para o outro, é aquele que recebe o reino como uma criança, dependente. Só quem tem essa mente transformada, essa mentalidade mudada, ele consegue tomar posse das promessas de Deus. Como que Deus vai colocar uma promessa ali na tua vida, se você não tem uma mente mudada? Então a primeira coisa que o reino exige é uma mudança de pensamento, é uma mudança de olhar, é uma mudança de comportamento. E a segunda coisa que o reino exige de nós, eu queria que você não fechasse a tua Bíblia, deixa aberto aí no capítulo 6. O reino de Deus, ele vai revelar os seus princípios. Se a gente pegasse agora Mateus capítulo 5, 6 e 7, e eu queria que por um momento você esquecesse de qualquer assunto teológico na sua vida. Qualquer coisa que você leu e você já colocou de repente a tua decisão, a tua análise, você já formatou uma ideia. Se você não tivesse nada disso, você não tivesse lido nada, nem um comentário, nem um livro, e você pudesse ficar com Mateus capítulo 5, 6 e 7, você teria o cerne da Bíblia. Você teria o cerne, o ensinamento de Jesus. Isso aqui é muito mais do que o famoso sermão da montanha de Jesus. Isso aqui é o centro do ministério de Jesus. E agora ele vai revelar os seus princípios, e ele vai esperar de nós que a gente possa corresponder a esses princípios. Ele revela os princípios, ele espera que a gente faça esses princípios. Ele revela para nós uma ordem, uma ordenança. E é muito simples viver o sermão da montanha, viver os ensinamentos de Jesus. É praticamente dividido em 3 partes. Ele revela um momento de felicidade da caminhada cristã. Ele revela um crente feliz. Ele revela também o que você não deve fazer e da maneira correta de fazer. E ele revela os cuidados desse reino. Como que você tem que ter alguns cuidados na caminhada cristã. Mas a primeira coisa que o Sermão da Montanha revela, o capítulo 5 de Mateus, é as bem-aventuranças. É como ser feliz. E ele dá um nó na nossa cabeça. Porque ser feliz agora é você ser pobre de espírito. Ser feliz no reino de Deus é você que tem uma pobreza de espírito, não no sentido de bens, mas você não deixa que nada da sua vida seja maior do que o reino que está sendo colocado no teu coração. Você consegue abrir mão daquilo que você tem mais valioso e pegar aquilo que é mais valioso em Cristo e colocar no teu coração. Você é pobre naquilo que te prende e você é rico naquilo que Deus está colocando na sua vida. Ser pobre de espírito é se esvaziar mesmo, é se esvaziar na luxúria, se esvaziar no desejo, na cobiça, é você se esvaziar de si mesmo a cada dia e querer mais desse reino de Deus. Por isso que tem gente que com tão pouco, ele é muito feliz, porque ele é pobre de espírito. E tem gente às vezes que ele se preocupa tanto, que ele perde a vida por causa da riqueza. Esse pobre de espírito aqui é uma dependência total no reino. E ele continua, feliz é aquele que chora. Meu Deus, é invertido esse reino. Feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados.
E muitas vezes a gente olha para as pessoas que choram e fala assim: ele está chorando e eu estou feliz. Ah, o irmão lá está sofrendo, mas eu estou bem. Ah, tal pessoa lá está passando por dificuldade, a tribulação, mas eu estou bem. Felizes são os que choram, felizes são os que passam por provação. Outra, ele fala: felizes os humildes, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Nunca deixe de ter sede e fome de justiça, muito mais do que nós estamos vivendo nesse momento agora. Esse é o momento no Brasil e na humanidade para que todo cristão tenha sede e fome de justiça. É através da nossa fome e sede de justiça que o mundo vai ver o povo de Deus sendo manifestado em lugares que são importantes para a nossa nação. Mais à frente eu vou falar o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, principalmente na área da justiça. Nós precisamos ter essa sede, essa fome. Eu fico maravilhado quando um jovem, um adolescente, fala assim: eu vou ser juiz. Glória a Deus. Vou ser um advogado. Glória a Deus. E você vai sendo moldado pelos princípios do reino quando você for desempenhar a sua profissão. Quando você chegar lá à frente, sendo um juiz, uma juíza, você será um juiz, uma juíza, mas com o reino de Deus dentro de você. E ali não haverá injustiça. Ali não vai prevalecer o reino das trevas. Quando Jesus fala assim: felizes são os misericordiosos, puros de coração. Puros de coração, amados, é aquele que não tem nada além do seu coração a não ser Deus. Ele é puro. Se Deus fosse fazer uma análise agora do teu coração, o que ele ia encontrar? O que ocupa o espaço do teu coração? O teu coração é totalmente de Deus. Quem verá o Senhor? O salmista faz uma pergunta: quem verá o Senhor? Os que têm o coração puro e as mãos limpas. É uma resposta nessa noite para Deus, não é para o pastor. Se Deus fosse mergulhar no teu coração a pureza, ou o teu coração está dividido, e Isaías vai falar que não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se tem uma coisa que Deus não divide é o seu reino. O seu reino ele não divide. Se ele encontrar soberba no nosso coração, infelizmente nós não podemos ser participantes desse reino. É uma regra de Deus, é um princípio de Deus. Ele fez assim com Lúcifer, ele fez assim com Adão e Eva, e ele não vai fazer conosco. Precisa o nosso coração nessa noite ser puro, na presença daquele que é o nosso rei. Ele fala: felizes são os pacificadores, é aqueles que se colocam no meio, fala: opa gente, vamos parar com isso, vamos fazer as pazes. Felizes são os pacificadores, porque ele se tornou feliz duas vezes, pelas pessoas que ele conseguiu ali, que elas se tornassem amigas novamente. Felizes são os pacificadores, não aquele que coloca mais lenha na fogueira, ainda joga gasolina. Nós precisamos ser pacificadores. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Ele fala: essa é a felicidade do reino. E agora ele vai trazer uma ideia de como interpretar a lei de uma forma correta. E segundo a tradição, naquela época eles queriam viver o reino do Antigo Testamento. Eles queriam viver ainda o reino que havia caído. E Jesus agora traz uma visão correta do que é o reino. E aí no Antigo Testamento, os fariseus defendiam isso. Alguns princípios, por exemplo, do homicídio. O Antigo Testamento falava assim: não matarás. Jesus fala assim: eu porém vos digo. Essa palavra é fantástica. Fica de tarefinha aqui para a igreja, ler o Mateus inteiro se você puder, mas leia pelo menos capítulo 5, 6, 7. É várias vezes que Jesus diz: eu porém vos digo. Eu não digo que essa palavra não matarás. Eu porém vos digo o seguinte: aquele que odiar o seu irmão já está cometendo pecado. Por que Jesus usa isso? Usa o odiar. Você acha que ele está aliviando? Muito pelo contrário, amados. O odiar é algo que muitas vezes a gente traz no nosso coração. E você fala assim: eu odeio aquela pessoa. E aí você está matando ela. Eu odeio aquela pessoa. É pior do que matar, porque você já está matando ela no pensamento e várias vezes. E Jesus está trazendo essa ideia: não matarás. Jesus fala assim: eu porém vos digo. Vamos acabar com isso. Antes de você falar isso, se você odiar o teu irmão, você já está matando ele. Ele complica ainda mais. Se você perceber, ele eleva ainda mais o nível de um mandamento: eu porém vos digo. E muitas vezes a gente começa a odiar o irmão, começa a odiar alguém da nossa família, começa a odiar alguém no ambiente de trabalho. É aquele ódio, né? Aquela raiz de amargura vai tomando conta do nosso coração. Você está matando essa pessoa. Você está matando ela no teu coração. E aí você muitas vezes fala assim: não, eu vou até conviver com essa pessoa, mas ela morreu para mim. Às vezes até falam, né?
eu matei essa pessoa, ela, para mim, ela não existe mais. Eu odeio essa pessoa. Os rabinos ensinavam, os fariseus ensinavam sobre o adultério. E Jesus fala assim, não é somente o ato, não é somente o momento ali, o ato do pecado, do adultério. Jesus fala assim, qualquer que olhar e desejar. Eu sempre explico para os homens o seguinte, o homem ele trabalha muito isso, né? O homem ele lida muito com isso, porque o homem é olhar, a mulher é mais audição, né? Mas o homem ele olha e ele tem ali milésimos de segundos para ele não gerar isso no coração dele, que é o segundo olhar. Aí entra o desejo. Estou falando para os homens aqui, mas as mulheres sabem muito bem também, né? Às vezes passa aquele galã lá na televisão, né? Aí ela olha para o galã lá na televisão, olha para o sofá, olha para o seu esposo ali, né? Para a barriguinha, né? Olha para o galã, olha para o esposo. Ela olhou 4, 5 vezes, né? Às vezes coloca o nome do cachorro até de um ator famoso, alguma coisa assim, é homenagem, né? Esse tempo atrás eu descobri que o nome do nosso cachorro é Nick, mas porque a Né gostava de um cantor. Eu falei, olha só, rapaz, é Nick Mediado, né? Está explicado agora. Mas muitas vezes a gente passa por essa situação. Jesus fala assim, qualquer que olhar e desejar. Jesus ele elevou o sentido do adultério, mas muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes é no dia a dia. E por isso que eu falei que os homens é mais difícil. As batalhas do homem são terríveis nessa questão do olhar. Então, rapidamente, se você percebeu uma mulher que muitas vezes vem indecente, na primeira que você percebeu, já evita, porque você vai pecar. Jesus fala assim, aquele que olhar e desejar no seu coração, ele já está pecando, ele já está cometendo adultério. Jesus, quando vai falar sobre o divórcio, ele fala qualquer que repudiar, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Naquela época, havia 2 escolas, a escola de Shammar, a escola de Hillel, e as duas ensinavam certas divergências em relação a dar carta de repúdio para a mulher. A escola de Shammar, se não me engano, era mais severa, e ela falava o seguinte, ela ensinava o seguinte, se a tua mulher não souber cozinhar, fazer algum prato, alguma coisa desse sentido, ser boa dona de casa, pode dar carta de divórcio. Se ela não for de acordo com aquilo que você idealizou, já tem gente olhando para o lado, calma gente, vai com calma, já está pensando, né? A outra escola fala assim, não, é só em caso mesmo de adultério, é só em caso de um ato mesmo terrível que acontece no casamento. E eles ficavam debatendo isso. Então Jesus ele traz esse entendimento melhor em relação ao repúdio. Mas se você ler Malaquias, você vai ver que o povo de Israel repudiou a Deus. E Deus ele vai falar que Israel era a sua esposa. E aí Malaquias vai falar que Deus ele odeia o repúdio. Outra versão traz divórcio, mas aprofundando aqui, a gente pode usar ela como repúdio. Deus odeia o repúdio. E muitas vezes não é só a questão da separação do divórcio, é o repúdio diário. É quando você coloca a pessoa de escanteio ali, sabe? Diariamente. Isso é repúdio. Não é só assinar o papel. O divórcio é a formalidade, mas o repúdio acontece muitas vezes todos os dias. O divórcio é a formalidade do repúdio. E às vezes a gente está vivendo isso na nossa família, o repúdio com os filhos, o repúdio às vezes com as pessoas. Jesus fala assim, opa, não é só ali quando você assina o documento, não. É quando há repúdio no teu coração. Quando ele vai falar sobre juramento, ele simplesmente fala assim, não jure. Porque a gente é terrível em jurar por alguma coisa e não cumprir. Então Deus conhecendo o nosso coração, ele fala, não jure. Quando ele vai falar sobre vingança, o Antigo Testamento pregava o quê? Olho por olho, dente por dente. Jesus fala assim, se alguém te bater numa face, ofereça outra face. É loucura isso aí. No futebol a gente já não aceita uma entrada mais severa, a gente já vai para cima. Como que a gente consegue viver esse reino? Esse reino precisa ser correspondido. Esse reino ele precisa, é um convite nessa noite, amados. O que o reino exige de nós? O reino de Deus exige de nós primeiro uma mudança de mentalidade, mas que a gente possa corresponder a Ele. E a gente só consegue corresponder quando a gente vai mudando o nosso pensamento. Ele fala sobre os inimigos. Ele fala, ame os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Ame os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Ele vai falar sobre os princípios de dar esmola. Não é dar esmola tirando o céu, mas quando a tua mão direita der algo para uma pessoa, que a tua esquerda não saiba. É dar no secreto. E saber dar esmola ainda.
Muitas vezes a gente dá o dinheiro, mas o que a pessoa precisa é um alimento, porque o dinheiro ela vai, muitas vezes, se perder aquele dinheiro. Ele fala sobre orar. A Manu deu aqui no começo, quando eu vou orar, eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e orar em secreto, e o meu Pai que vê em secreto me recompensará. Orações mais no secreto, orações mais só você e Deus, só você e Deus sabe, só você e Deus sabe que você se encontrar na oração, não precisa muita gente estar sabendo. Às vezes nós postamos aqui a foto da oração na terça-feira de manhã, é um incentivo para que a igreja possa vir, porque é maravilhoso orar, é um incentivo aqui na oração. Esse texto está na oração do Pai Nosso. O que Jesus fala sobre o jejum? Tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, passe um óleo perfumado, e não chega no irmão que muitas vezes vai te oferecer lá uma refrigerância e fala: misericórdia, estou em jejum, arreda-te de mim, Satanás. Você muitas vezes declara que você está jejuando e às vezes quer sair por cima, que você é espiritual. Tu, quando jejuares, passa um óleo na tua cabeça, se perfuma, que o teu semblante seja um semblante alegre, porque às vezes a gente vai jejuar e se entristece, né? Meu Deus, de longe dá para você ver que a pessoa está jejuando. É melhor você comer, você está pecando. E aí ele fala sobre ajuntar tesouros na terra, ele fala sobre os olhos, que são a candeia do corpo. Ele fala para você não servir a dois senhores. Ele chega no capítulo 6, ele vai falar sobre as ansiedades da vida. E é terrível como que você está num culto como esse, preocupando com o que você vai vestir amanhã, ou o que você vai comer amanhã, ou o que você vai colocar na mesa, aonde que você vai. As preocupações da vida vão tomando conta do nosso coração. E Jesus fala assim: calma. Vocês podem olhar o lírio dos campos, olha como ele se veste. Nem Salomão, em sua grandeza, se veste como esses lírios tão lindos. Olha os pássaros, nem ajuntam, nem semeiam, e nenhum deles passa fome. O Senhor Deus dá o alimento para eles. E a gente muitas vezes começa a se preocupar demais com as coisas da vida e se esquece de pensar no reino. E aí, quando ele chega em Mateus capítulo 6, verso 33, ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todas essas coisas que estão no texto. Muitas vezes a gente fala: todas as coisas me serão acrescentadas. Tudo aquilo que foi falado no texto. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus vai te dar o pão de cada dia. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele vai prover as suas vestes, amados. Eu me lembro uma vez, testemunho rápido aqui para você, eu já até contei aqui numa terça-feira. Nós estávamos pastoreando os adolescentes, e adolescentes eles crescem rápido, né? E a gente tinha recebido muitos adolescentes naquela época. E aí eu tenho essa estrutura tão grande aqui, né? Eu falei assim: minha roupa serve para adolescente. E aí eu fui e fiz um limpa no guarda-roupa. Falei assim: vou dar algumas camisetas aqui para esses adolescentes. E fui lá, peguei algumas camisetas. E, lógico, em secreto, que aí é a esmola, lembra, né? Ajuda, não pode ser lá no culto do Connect, né? Quero aqui trazer um adolescente aqui à frente e dar uma roupa. Meu Deus, eu nunca mais volto. E aí eu ia fazer uma visita lá na casa, às vezes a gente levava até uma cesta básica, era a adolescência que precisava, e a gente já entregava ali algumas peças de roupa. Um dia chegou uma irmã na igreja, e ela falou assim: pastor, eu tenho uma camisa lá em casa, e eu comprei para o meu filho, eu vou trazer aqui para o senhor. Mas eu conheço o filho dela. O filho dela é um presbítero de 2,3 metros, pelos 130 quilos. O homem é um armário. Eu falei assim: não, irmão, não serve não. Ela falou: não. Ela olhou para mim e disse: dá certinho. Eu falei: eu acho que ela não está fazendo as medidas certas, né? Mas enfim, passou, eu até esqueci. Quando pensa que não chega essa mulher é tão bondosa. Eu gosto muito, sempre quando vou na floresta, tenho um prazer em ver ela. Ela é uma assistente social aposentada de fora, mulher espetacular, evangelista, nada. E ela me chega lá com essa camisa. Eu vi que era nova a camisa, né? Eu falei: vou só abrir, e aí ficar aquele sentimento: eu poderia servir, né? Quando eu abri, eu vi tamanho pequeno. Eu falei: não, essa camisa serve, pela fé vai servir, né? E aí coloquei, mas era o meu tamanho. Eu falei: irmã, desculpa a pergunta, mas essa camisa aqui não é do seu filho? Ela falou: não, eu comprei lá em tal lugar, estava na promoção, eu comprei para ele, mas não serviu para ele. Eu acho que serve para você. Eu falei: mas lógico que serve, uma camisa dessa da Dudalina, lógico que serve, né? E aí eu peguei aquela camisa, e aí vim para casa, o Espírito Santo mudou meu coração. Ele falou assim: muitas vezes a gente precisa fazer mais no secreto.
O reino de Deus, ele se multiplica no secreto. Não é que você agora vai sair fazendo livro no teu guarda-roupa e distribuindo camisa aqui em Guarantã, mas é na simplicidade do teu coração. É quando você faz de coração mesmo, ele vai trazer um resultado daquele ato, para que a tua fé venha a ser fortalecida. Eu estou falando de algo, né, de uma camiseta, mas pode ser tantas coisas, amados. Pode ser um alimento, pode ser uma ajuda mesmo, pode ser um aconselhamento, uma visita. Mas uma visita faz toda a diferença. E aí quando você às vezes está enfermo, você recebe uma visita também. Tudo isso faz parte do reino. E agora você começa a compreender que Deus cuida de você em todas as situações. Então não deixa a ansiedade da vida tomar conta do teu coração. Começa a colocar essas coisas diante de Deus. Isso é a maneira correta que Jesus nos ensina. E aí ele vai falar o cuidado. E quando ele chega na parte do cuidado, no capítulo 7, ele fala assim, algo muito importante: não julgueis. Ele fala, não julgueis, porque muitas vezes a gente olha o cisco que está no olho do irmão. E aqui numa analogia de pecado, muitas vezes a gente olha o pequeno pecado que está na vida do irmão e se esquece de olhar o grande pecado que está na nossa vida. É fácil apontar, mas muitas vezes é difícil refletir na nossa vida. É fácil muitas vezes você falar 10 defeitos da pessoa e às vezes uma dificuldade de achar uma qualidade na vida da pessoa. E aí Jesus fala assim, não julgueis. Por quê? Porque da mesma maneira que vocês julgarem, vocês serão julgados. Isso é terrível, mas Jesus fala assim, cuidado com o julgamento. Da mesma maneira que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ele fala, cuidado também para vocês não darem a pérola aos porcos. Ou seja, a palavra de Deus ela é riquíssima, é valiosa. Isso aqui é o reino de Deus, está aqui. E muitas vezes a gente desperdiça essa palavra com pessoas que vão pisotear ela, que não vão compreender ela de uma maneira maravilhosa como ela deve ser tratada. Ele vai falando sobre perseverar na oração, sobre a porta estreita, a porta larga, os falsos profetas. Ele fala, sejam prudentes, construam uma casa na rocha. É os cuidados do reino. E agora ele chega também de uma forma aqui para resumir essa parte. É difícil entender muitas vezes o reino. Por isso que em João capítulo 18 ele fala, o reino de Deus não é desse mundo. A única maneira nessa noite você compreender o reino de fato é mudando a tua mentalidade. E tudo aquilo que a palavra de Deus fala, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu só estou citando aqui alguns capítulos da Bíblia, mas são ordenanças para nós que nem um livro na face da terra pode chegar. Nem um livro se compara ao conteúdo dessa palavra de Deus. Se todos os livros não existissem, a palavra de Deus ainda vai perseverar, vai prevalecer sobre qualquer circunstância. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu estou falando para vocês, e ela vai gerar algo no coração de vocês. Ela vai gerar talvez uma quantidade de frutos, muitas vezes até 100%, mas ela vai gerar alguma coisa. Ela por si só se mantém. Ela é inefável, ela não erra. Essa palavra aqui é para ser seguida. Então aqui é o cerne do ensinamento de Jesus. São esses capítulos, e ele fala, o meu reino não é deste mundo. Então que símbolo que pode se comparar ao reino de Deus? Aí Jesus vai explicar, em João capítulo 13, quando ele está próximo de ir para a cruz, ali na última refeição com os discípulos, o que ele faz? Eu vou simbolizar o reino para vocês. Ele pega uma bacia. Ele pega uma bacia e ele vai lavar agora os pés dos seus discípulos. O líder lavando o pé dos liderados, o mestre lavando os pés dos seus discípulos. É um reino invertido. Os valores são invertidos. Não é aquele que deve ser servido, aquele que tem uma posição de liderança, ele que está servindo agora, ele que faz o serviço de um servo. É a toalha e a bacia. Vou lavar os pés de vocês. Pedro já dá um salto, porque Pedro era difícil de dar, né? Pedro ali, os outros discípulos aceitam, mas eu fico imaginando ele também lavando os pés de Judas. Eu fico vendo esse servo, esse Jesus humilde, esse Jesus que veio mostrar como que é o reino de Deus, aquele que se assenta com os traidores, aquele que participa da mesma refeição, olhando para Judas, falando, cara, esse cara vai me trair, eu vou comer com ele aqui. E aí Pedro já querendo saber quem que era, porque Pedro andava armado, já pensou, já dava uma briga ali na última Santa Ceia. Misericórdia, Jesus é aquele que é pacificador, Jesus é aquele que vai trazendo os discípulos para perto e não quer que nenhum se perca. Essa é a mentalidade do reino, essa é a mentalidade do rei, é a bacia, é a cruz. Quando chega na tentação, Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus. Qual que é o ápice da tentação? Todos esses reinos me foram dados, mas se tu me adorares, o diabo está querendo
que Jesus, ele vem à terra e o adore. O diabo quer adoração, ele quer reinar, ele quer estar no lugar do rei. Mas amados, Jesus está falando para ele o seguinte: não há reino sem cruz. Eu preciso ir para a cruz. Jesus sempre desejou ir para a cruz. O diabo que quis tirar Jesus da cruz. Jesus, ele rompeu ali no Getsemane, mas ele foi para a cruz. É a bacia, é a cruz. Então Jesus, ele traz um ensinamento para nós, que ele não deixa de usar a religião de forma errada. Então ele não deixa que os costumes, as tradições se sobressaiam sobre o princípio. Deus, através de Jesus, não deixa que nem um costume, nem uma tradição religiosa se sobressaia diante da palavra de Deus. A palavra tem que reinar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que tem que permanecer nessa igreja é a palavra de Deus. A parte mais importante num momento como esse é você, de coração aberto, ouvir o que Deus está falando para você. Não, pastor, é o que Deus está falando no teu coração. A palavra precisa rasgar o nosso coração. E aí por isso que é um reino difícil de entender, porque o rei toca leprosos. É um reino difícil de entender, porque esse rei conversa com as mulheres de dia, mulher samaritana ainda. É difícil de entender esse reino, porque Jesus, ele permite que as crianças cheguem até ele. Ele usa a criança, na verdade, para ensinar. Jesus é didático. Jesus é um rei diferente daquilo que eles estavam aguardando. E as obras vão surgir no coração. É essa graça que nos invade, essa graça que vai nos transformando, ela vai gerando em nós obras para serem correspondidas. Isso é graça para mim. Isso é olhar um texto como esse e falar assim: eu preciso praticar isso. Essa graça está trazendo um constrangimento no meu coração. Eu preciso viver essa palavra. Jesus muda o meu coração, muda a minha mente. Se eu não estou conseguindo entender o princípio que está aqui, porque isso aqui é o que vai nortear a minha vida cristã. Isso aqui é o que Jesus veio e falou assim: eu vou tirar um tempinho muito especial para ensinar eles. Isso aqui precisa permanecer. Isso aqui precisa estar em harmonia com o nosso coração. Essa mensagem precisa invadir a nossa vida todos os dias. Não só às vezes uma vez por ano, no domingo à noite. Ela precisa ser viva. Ela precisa invadir o meu coração. Eu preciso corresponder. E para encerrar aqui no último ponto, o reino de Deus, ele exige total dependência à vontade de Deus. O texto que nós lemos aqui: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora é o domínio de Deus nos nossos corações, é o governo de Cristo, é um reino que ele é espelhado. O céu na terra, não é a terra no céu, é o céu na terra. Não tem como nós gerarmos algo aqui nesta noite para prevalecer no céu, no sentido de princípio, de vontade. Não, é a vontade daquele que está no céu que precisa prevalecer na terra. Seja feita a tua vontade, como é no céu. Faça a tua vontade no teu coração, no meu ambiente de trabalho, no nosso meio, porque assim é no céu. Há uma vontade predominando nesse momento no céu. E o que nós precisamos fazer é atrair essa vontade. Atrair essa vontade para a nossa vida, porque se a vontade de Deus se manifestar na sua vida, você terá um reino. E se você tem um reino, teu coração está bem perto de você viver a perfeita vontade de Deus no teu coração, porque a tua mente já foi mudada, o teu coração já foi transformado. E agora ele começa a trazer esse reino que está entre nós, mas a sua plenitude ainda não. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra. O reino está aqui. O reino já foi anunciado. Jesus já falou: o reino de Deus vai chegar no meio de nós. Mas como é no céu, o reino também está no céu. O reino também, ele acontece nesse momento no céu. Meu Deus, que maravilhoso. Nós estamos vivendo algo que Jesus veio inaugurar, mas ainda não na sua plenitude, não na sua totalidade. Não conhecemos nada, absolutamente nada em relação à grandiosidade desse reino. Apenas um pouquinho daquilo que Jesus deixou para nós. Esse reino é muito grande. Esse reino é maravilhoso. É uma oração que nós precisamos fazer dentro de uma oração. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na nossa vida. E se eu não estou conseguindo compreender, Deus, a tua vontade, muda a minha mente. Muda, porque eu preciso olhar para esses princípios aqui. Eles precisam ser verdade na minha vida. Não tem como eu viver um e deixar uns 10 para trás. É tudo isso aqui. É um reino por completo. E agora a nossa missão como povo de Deus aqui é um chamado para refletir nessa noite. Amados, eu não posso perder essa relação tão significativa
que nos move na direção dessa esperança futura. Mas também eu não posso ser tão apocalíptico com o fim do mundo, de não pensar mais em fazer a diferença aqui na terra. Às vezes a gente pensa no reino dessa maneira. Eu penso no reino só lá no fim do mundo, e eu esqueço de viver o reino agora. E muitas vezes eu vivo só o reino agora e me esqueço de viver o reino que está por vir. É o reino agora, mas é o reino ainda não. É o reino já vivido no nosso coração, mas ainda não na sua plenitude. Por isso nós aguardamos a vinda de Cristo Jesus. Mateus 24 fala que Ele vai vir sobre a terra. Um dia esse rei vai se manifestar na terra. Um dia esse rei vai chegar até nós. Faça a sua vontade e submissão. E hoje nós estamos aqui nessa noite dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E um dia Jesus vai dizer assim para nós: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje nós estamos falando assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Um dia Jesus, o rei, vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, vinde para o reino que eu preparei para vocês ainda na fundação do mundo. Esse reino sempre existiu, sempre vai existir e está preparado para todos aqueles que o aceitam, para todos aqueles que de alguma forma não olham esse mundo como o tesouro maior. Há um reino muito maior. Ele está aqui nessa noite. Ele já invade o teu coração, Ele já mexe com você. E quando nós compreendemos que é fazer a vontade de Deus nesse momento agora, eu começo a compreender a minha missão. O reino de Deus precisa se expandir na terra. Por isso que o reino de Deus precisa estar na área da saúde. O reino de Deus precisa estar na área da justiça. O reino de Deus precisa estar no meio científico da nossa nação. O reino de Deus precisa estar nas escolas. Nós precisamos ter professores que tenham o reino em seu coração. Nós precisamos compreender isso, amada igreja. E depois, muita gente não compreende isso e fica reclamando das situações que nós estamos enfrentando, das leis que são aprovadas, os ensinos que estão sendo colocados em nossas crianças de goela abaixo. Primeiro vamos tentar fazer a diferença no agora. O reino é agora. O reino é agora. E aí eu concluo dizendo essa noite para a igreja: um dos ensinamentos do reino é que o reino de Deus é fermento. Ele precisa alterar a massa. O reino de Deus é sal. Ele não pode perder o seu sabor. O reino de Deus é luz. O reino de Deus precisa clarear as trevas. E aí um dia você vai olhar para uma pessoa e vai compreender o que é Colossenses capítulo 1, o verso 13. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero orar por sua vida. Aleluia. Se você fecha os seus olhos, feche os seus olhos. Vamos adorar a Rei. Vamos adorar aquele que vive para todo sempre. Que veio até nós há quase 2000 anos atrás. E a sua primeira mensagem, o seu primeiro sermão para as pessoas foi comunicar o reino. O reino de Deus é chegado dentro de nós. O reino de Deus está em vós. Eu vim inaugurar o reino. Ele não é um reino de reis da terra. Ele não é um reino onde se mede pelo poder militar, pelas armas. Ele é um reino invertido. Ele é um reino de submissão, de humilhação, de quebrantamento, de negar a si. Ele é um reino de esvaziar o nosso espírito. O Espírito Santo nos ajuda nessa noite. Traga sobre nós o entendimento do reino. Meu Deus, se essa igreja aqui compreender o fim, o reino que Deus exige de nós, vai conhecer o Senhor ainda mais. As pessoas vão ver Jesus através das nossas vidas. O reino vai se estabelecer aqui na nossa cidade, no comércio, na nossa casa. Por isso, Pai, nessa noite, o nosso coração faz uma oração: vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre as famílias, Pai da igreja Guaratã, vem o teu reino sobre as crianças, vem o teu reino sobre os adolescentes, sobre os jovens, homens e mulheres, vem o teu reino sobre os casais. Quebra junto, Pai, nessa noite, os pedaços juntos nessa noite, muda o nosso pensamento. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia.